Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer uma aula sobre formação de sais, né? Basicamente é sobre reação de neutralização. Então, o que significa isso, né? O que significa fazer uma neutralização? Basicamente, neutralizar significa fazer isso daqui, ó. Você pega um H+, que é a expressão de um ácido, certo? E vai reagir com uma base que tem um OH- e vai produzir a água. Então, nota que basicamente a gente tem a seguinte estrutura. O sistema que tem o H+, que é o sistema ácido, né, que é o sistema ácido, vai reagir com a base aqui e vai formar a água. Então, na verdade, a gente imagina, por exemplo, um pHmetro no sistema ácido. Tá? Se eu conseguisse medir, ele estava lá com pH 3. Aí você vai adicionando base, que está lá com o seu pH 10, por exemplo. E aí, a hora que você vai adicionando base, esse pH 3 ele vai subindo. Se eu conseguisse fazer a mesma coisa com a base, a gente ia esperar o pH descendo, até o sistema encontrar um resultado entre o pH da base e o pH do que? Do ácido. Tá? Então a neutralização é basicamente esse sistema. O que acontece é que a gente começa a estudar o sistema de neutralização com o composto que tem o H+ como representante fundamental, que é o ácido. E a base, o representante fundamental aqui é a hidroxila. A gente podia pensar em outros sistemas que ocorrem esse tipo de coisa. Por exemplo, a reação de esterificação. A reação de esterificação tem esse mesmo princípio, o ácido carboxílico, né? Reagindo, por exemplo, com o H do etanol, de um álcool, e formando essa água e como outro composto, um éster. Acontece que a gente vai estudar isso na questão da inorgânica, da química inorgânica. Então, vamos lá. Quando a gente pega a neutralização, a gente vai dividir a neutralização em duas. A primeira neutralização é o que a gente chama de neutralização total. Tá? Quando que a gente vai ter neutralização total? A gente vai ter neutralização total basicamente quando nos reagentes. Então, vou pegar aqui nos reagentes, vamos escrever isso. A gente vai garantir no balanceamento, né? No balanceamento, basicamente, que o número de mols de H+ do ácido seja exatamente igual ao número de mols da hidroxila da base. Tá? Então, a gente vai ter exatamente esse tipo de estrutura. Quando o número de mols de H+, o número de hidroxilas for exatamente o mesmo, a gente tem a neutralização total. E isso a gente tem que garantir no balanceamento. Desculpa a letra aqui, mas vamos lá. Vamos continuar. A letra nunca foi boa, nem na lousa aqui também não está tão boa, mas vamos continuar aqui, vamos ver se vocês vão entender. Então, como é que a gente faz isso? Né? De maneira genérica, o que a gente tem? De maneira genérica, a gente tem um HXA, por exemplo. Vamos pegar aqui um MOHY. Daí, o que eu vou fazer? Eu tenho X hidrogênios e Y hidroxilas. Então, eu vou pegar aqui, eu vou garantir Y aqui e vou garantir X aqui. Tá? De forma que agora eu tenha na YX hidrogênios, que são positivos, e XY hidroxilas negativos. Então, se a gente coloca aqui, ó, YX hidrogênios, XY hidroxilas, que é a mesma coisa, né? Contação aí e multiplicação, eu vou formar XY águas. Então, essa daqui é a conjunção de H+ de OH-, que vai ser a neutralização e vai formar a água aqui, ó. Opa! Vai formar a água. E a água, quantas águas? Vamos formar XY águas.
Então essa é o que a gente chama de primeira troca. Toda reação de neutralização é uma reação aqui de ácido-base, é uma reação de dupla troca. Você fez a primeira troca, agora vamos fazer a segunda, que é o que resta. O sal é aquilo que restou da formação da água. Então esse M é um Y+, certo? E esse A é um X-. Então a gente vai juntar agora esses dois carinhas aqui, ó. O cátion da base, lembra o que o sal era? O cátion da base com o ânion do ácido, ó. Então a gente vai ter aqui, vamos escrever bonitinho, M, Y+, e o A, X-. Então a gente vai ter aqui, ó, MX, para garantir a neutralidade do composto iônico que está sendo formado aqui, AY. E esse é o que a gente chama de sal, tá? Então, essa basicamente, repara, eu tenho YAs, eu tenho YAs aqui, eu tenho XMs, eu tenho XMs, eu tenho XY, ó, quantos hidrogênios eu tenho aqui? XY, aqui, mais XY aqui, ó, tá? Então vai dar 2XY. Aí eu tenho aqui, veja, XY oxigênios, já está completamente balanceado esse sistema, tá? Então vamos dar um exemplo típico. Então vamos pegar um H2SO4, o ácido sulfúrico, e vamos juntar, vamos reagir com o hidróxido de sódio, por exemplo. Uma reação tranquila de ser feita, tá? Então vamos lá. Vamos colocar as cargas H+, SO4 2-, Na+, OH-. Ok? Então vamos juntar. Vamos juntar primeiro. Primeiro, antes de juntar, se eu sei de a neutralização total, que tende a acontecer com ácido forte e base forte, é bom falar isso, tende a acontecer com ácido forte e base forte, ela é mais preferencial nesse sentido. Então eu tenho 2 hidrogênios e uma hidroxila. Então vamos fazer o balanceamento. Vamos lá. Eu preciso, para igualar, eu vou precisar de quantas hidroxilas? Vamos chamar 2 hidroxilas aqui. E aqui aqui porque eu já tenho agora 2 hidrogênios e 2 hidroxilas aqui. Então eu vou formar, vamos lá, 2 águas. Tá? Não pode esquecer isso. A proporção molar para formar a água aqui, né? E o sal é aquilo que restou. Então a gente fez a primeira troca, agora vamos para a segunda troca. Na+ com o que? SO4 2-. Então o que a gente faz? Bota o 2 aqui para o sódio para neutralizar as cargas e forma esse sal. Claro que a pergunta agora, qual é o nome desse sal aqui? Né? Qual é o nome daquele sal? O nome daquele sal veja que o SO4 2- veio do ácido, né? Sulfúrico. Então, segundo a regra que a gente viu, sulfúrico, o ânion vai para átomo, íco vai para átomo. Então, é sulfato de... Agora, o nome do cátion, que é simples, de sódio. Certo? Então, esse é o nome do sal formado aqui. Então, essa é a neutralização total, certo? Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai discutir essa daqui, ó, a neutralização parcial, certo? Beleza? A gente continua depois aí. Até mais, pessoal!